Olá! Vamos começar mais um estudo de redação e hoje vamos discutir como escrever o parágrafo ideal. Você já pensou nisso? Como escrever o parágrafo ideal? Quantas linhas? O que eu escrevo? Bom, vamos discutir isso hoje na nossa aula de redação. Antes de entrar no parágrafo em específico, é interessante perceber aqui que existem vários tipos textuais. Não vou entrar em detalhes para não prolongar muito a nossa discussão, mas aqui eu trouxe os tipos principais. Tipo narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo ou expositivo e injuntivo, que é a mesma coisa que instrucional. Cada tipo de texto existe dentro de um gênero textual, ou seja, uma forma como esse tipo se manifesta. E cada gênero textual vai ter a sua estrutura específica, né? Então, o que nós vamos falar hoje não é de toda a estrutura de todos os textos que existem. Cada um tem a sua regra, cada um tem a sua forma de escrever. Hoje nós vamos falar em específico do tipo argumentativo, que é esse do meio aqui, e em especial sobre a redação dissertativa, que é essa muito cobrada em Enem, vestibulares, que você faz na escola, enfim. Vamos conversar hoje sobre esse gênero textual aqui. Como que eu faço o parágrafo da redação dissertativa? Como que ele tem que ser estruturado? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu preciso dar, antes de começar a escrever, aquele espacinho em branco, antes de começar a escrever o parágrafo, que quando você era bem pequenininho na escola, a professora, lá, tia Lucinha, tia Maria, elas falavam o quê? Dá 2 dedinhos aí no caderno. Aí depois desse espaço, você começa a escrever. Esse espaço, pessoal, se chama branco paragráfico. É muito importante que você tenha o branco paragráfico para mostrar para o leitor onde começa cada parágrafo. Senão fica tudo uma confusão, não tem onde começa cada um e a leitura não fica clara. Então, branco paragráfico tem que colocar e seja generoso. Não dá aquele espacinho minúsculo, assim, microscópico, só para economizar linha, não, tá bom? Senão aí o seu texto fica desorganizado e aí você perde nisso. Número de linhas. Quantas linhas eu tenho que ter no parágrafo? Em média, pessoal, de 5 a 8, porque é o suficiente para você desenvolver uma ideia e concluir essa ideia. Já vou explicar melhor o que é isso de desenvolver ideia e concluir em um parágrafo só. Cada parágrafo que você escreve tem uma ideia núcleo, ou seja, seria um tópico desenvolvido dentro de um assunto. Por exemplo, se você vai falar sobre futebol é o assunto. E dentro desse assunto, você vai abordar vários tópicos. Então, em um parágrafo, você vai falar que você gosta de jogar futebol. No outro parágrafo, você vai falar do seu time favorito, né? Então, cada parágrafo há uma ideia principal, uma ideia central, certo? Já vamos ver no exemplo como se dá isso da ideia núcleo. E, além disso, a partir da ideia núcleo, você sempre vai desenvolver algum detalhe a mais sobre essa ideia. Pode ser um exemplo, pode ser uma ilustração com filmes, com livros, pode ser um dado estatístico que comprove essa sua ideia núcleo. Enfim, existem várias formas de desenvolver. E depois você vai fazer uma frasezinha, normalmente é 1 ou 2 linhas só que usa, para poder concluir essa ideia núcleo que você iniciou. E é isso mesmo, pessoal, é dentro de um mesmo parágrafo, essa estrutura aqui. Tá vendo esse texto incrível? Veja bem,
Esse texto não tem branco paragráfico, pode ver que ele não tem nenhum espaço aqui, ó, não está dividido em parágrafos, tem problemas de pontuação, enfim, está um caos. Se você não quer que seu texto fique assim, siga esses passos aqui e mais outros que já vou colocar adiante, hein? Então, esse aqui é um exemplo de texto super bagunçado, confuso, que eu fiz propositalmente para poder ilustrar para você como fica um texto totalmente sem considerar as regras de escrita, tá bom? E veja como é facinho de ler, né? Tranquilo, parece até um caça-palavras, né? Bom, então você está pensando, mas qual técnica que eu posso usar? Bom, primeiro, eu preciso organizar o meu texto em um roteiro. Eu tenho que saber o que eu vou escrever no parágrafo 1, como eu vou desenvolver essa ideia no 2 e no 3 e assim vai até o último. Eu tenho que saber no roteiro até como o meu texto vai terminar. Porque se você não tem claro na sua cabeça as ideias, acontece o quê? Acontece justamente isso aqui. Um texto que começa de um jeito, termina de outro, não está claro. Então eu preciso fazer um roteirinho antes, um planejamento do que eu vou falar. Pega uma folha de caderno e você vai numerando. Então eu coloco lá parágrafo 1, o que eu vou falar? Em tópicos. Eu vou falar isso, isso, isso. Parágrafo 2, o que eu vou falar? Isso você preenche uma folha falando isso. Então, aí colocando umas 3 linhas no máximo para cada tópico, sem se aprofundar muito. É só um guia para na hora de você escrever o texto, você não se perder e você lembrar quais argumentos você vai utilizar. Depois, eliminar a repetição de palavras. Já leu o texto com palavra repetida? Pois é, não pode repetir a palavra, porque o texto não fica fluente, né? Então, o que eu faço? Procura algum sinônimo, procura alguma expressão, alguma palavra que possa entrar no lugar daquela que está em repetição. Texto em terceira pessoa. Gente, se você está fazendo uma dissertação, ela precisa ser objetiva. Então, você não pode colocar o texto em primeira pessoa, porque primeira pessoa é justamente o oposto. Primeira pessoa mostra a sua opinião, a sua subjetividade no texto. E o texto argumentativo, ele é todo objetivo. Eu sei que é a sua opinião no texto que vai prevalecer, de certa forma, é a sua visão sobre algum assunto, né? Sei lá, sobre trânsito, sobre sistema carcerário, sobre ecologia, é a sua visão. Mas o texto dissertativo tem como estrutura a terceira pessoa, para que ele fique o mais impessoal possível e mostre os argumentos e não a sua opinião, o seu olhar pessoal sobre aquele assunto. Depois eu vou mostrar um exemplo para ficar mais claro, relaxa aí. Dúvida na grafia. Poxa, eu não sei como que escreve determinada palavra. Gente, hoje a gente tem várias ferramentas para descobrir como escreve a palavra, né? Dicionário, Google. Mas eu tô sem agora. Eu tô numa prova, não posso olhar. O que você faz então? Você troca por uma palavra que tenha o mesmo sentido. E aí você vai conseguir escrever aquela mesma ideia, só que com a certeza de que vai estar escrevendo de acordo com a regra e não vai ter problema nenhum em ortografia. E se você não sabe o significado de uma palavra, estou em dúvida. O que será que essa palavra significa? Não use então. Depois, com calma, você procura o significado, procura como se escreve e aí sim você usa aquela palavra em um outro texto futuro, beleza? E cada parágrafo tem somente uma ideia principal. Por quê? Se você desenvolve várias ideias em um parágrafo, ele fica enorme, igual aquele texto que eu mostrei aqui no começo. Esse texto aqui com certeza tem várias ideias misturadas. Para que isso não aconteça, cada parágrafo tem que falar de uma coisa diferente, beleza?
exemplificando com um parágrafo aqui toda essa teoria que a gente falou, que eu acho que com exemplo fica mais claro, né? Então vamos lá, ó. Esse parágrafo é de introdução de um texto argumentativo. Veja que está colorido, ó, está dividido aqui, tá roxo, verde e vermelho. Vamos ver por quê. Eu fiz assim essa coloração por qual motivo. Olha só. Se o tema é heróis, é comum imaginar ícones como Batman ou Superman. Entretanto, por que será que profissionais do nosso cotidiano dificilmente são lembrados? Esse trecho inicial é o que, gente? É justamente a ideia núcleo, essa que a gente falou lá atrás na teoria. Qual é a ideia núcleo desse texto? Que profissionais do nosso cotidiano, tá escrito aqui, ó, dificilmente são lembrados como heróis. E quem é lembrado como herói? Batman e Superman, que são seres, pessoas que não existem, que são só dos quadrinhos, né? E aqui está havendo uma pergunta: por que não pensar nos profissionais que existem como heróis? Então aqui a ideia vai desenvolver sobre isso, profissionais do dia a dia como sendo heróis. Aí vai desenvolver esta ideia, olha só. Médicas, enfermeiros e diversos profissionais como professores e coletores de lixo poderiam ocupar o cargo de heróis em tantos corações. Viu o desenvolvimento? Ó, desenvolveu o tema inicial, a ideia inicial. A ideia é falar que profissionais do nosso cotidiano poderiam ser heróis, e esse trecho verde demonstrou quais profissionais, deu exemplos. Lógico que tem muitos outros que daria para pôr, mas o texto aqui colocou alguns para exemplificar quais são esses profissionais. E ainda explicou, ó, isso pois suas ações são essenciais para o espaço que ocupam. Então, além de dizer quais são os profissionais, explicou o porquê, só que tudo brevemente, né? Porque é um parágrafo de introdução, e na introdução a gente só dá uma ideia para o leitor de leve. E concluindo esse parágrafo, aqui está assim, ó. Assim, as personalidades de carne e osso. Quais personalidades de carne e osso? Essa que foi citada aqui, médicas, enfermeiros, diversos profissionais, né? Seriam tão aclamadas como os famosos dos quadrinhos e das grandes produções cinematográficas. Quem são os famosos dos quadrinhos e das produções? Batman, aqui em cima, e Superman. Viu como fechou o texto perfeitamente? Ó? Iniciou com a ideia dos heróis, desenvolveu o porquê que profissionais podem ser os heróis e concluiu sobre o que vai acontecer caso os profissionais sejam enxergados dessa forma. Gente, quando você liga a parte do texto com a outra, isso se chama o quê? Coesão textual, isso mesmo, é a ligação do 1 com o 2 com o 3, início, meio e fim. Só que isso é dentro de um parágrafo só. Depois desse parágrafo, viria o parágrafo 2, o 3, e assim vai até acabar o texto. Só que eu estou mostrando aqui como cada parágrafo individualmente também segue uma estrutura, percebeu? Pois é, se você fizer os seus parágrafos pensando nisso, eu sempre tenho que começar uma ideia, desenvolver rapidinho e concluir essa ideia. Se você fizer sempre isso, pode ir sem medo que você vai fazer parágrafos muito bons. E pessoal, uma questão de praticar. Quanto mais praticar, melhor. Introdução de novo, outro parágrafo de outro assunto. Os humanos estão sempre a sonhar. Entretanto, que certamente será isso? Qual é a ideia núcleo desse parágrafo? Isso mesmo. A ideia núcleo é essa aqui. Colocar que os seres humanos sonham e está sendo questionado o que é esse sonho. Então, esse texto vai falar sobre sonhos e vai ligar o sonho à humanidade. Isso dá para saber lendo só essa frasezinha aqui de ideia núcleo, ó.
e vem assim, uma palavra abstrata. Que palavra abstrata? Sonho, que foi o que falou aqui, sonhar. Com o sentido de querer algo ou apenas uma ficção, ou fato inatingível peculiarmente. Olha que desenvolveu o que é sonho, né? Desenvolveu sobre o conceito de sonho. Segundo a filosofia, ó o embasamento teórico aqui, ó, segundo a filosofia, sonhar faz parte da humanidade. Então olha só, pegou uma citação aqui de uma fonte de estudo científica e disse que o sonho faz parte da humanidade. Então está desenvolvendo a ideia que foi iniciada, que é sobre sonhos relacionados aos humanos. Está perfeito essa ideia aqui. E ainda há uma conclusão, que é esse finalzinho vermelho, a qual, por isso, cabe refletir sobre seus valores. Cabe a quem refletir sobre os valores? À humanidade, né? Então, cabe à humanidade refletir sobre seus valores. Que valores? Valores dos sonhos, que foi o que falou aqui atrás, ó. E efeitos dos sonhos na existência de cada ser, para compreender a si próprio. Olha a conclusão, genial! Ela fechou exatamente aquilo que foi iniciado, ó. Não deixou o texto solto, não deixou a ideia solta. Então, o parágrafo que viesse a seguir ia dar mais detalhes de desenvolvimento sobre esse tema, que é o sonho, mas seguindo sempre essa sequência aqui, início, meio, fim, dentro de cada parágrafo. Assim eles vão ter sentido e vão ficar mais claros para o leitor, que é o nosso objetivo, né? E vamos ver mais um aqui, só para poder fechar, ó. Também parágrafo de introdução. Peguei só o de introdução para comparar um com o outro e ver que dá para fazer de diferentes formas. A função da educação, no sentido amplo do sistema escolar, é formar, transformar, possibilitar. Além disso, construir pontes e conexões com o espaço social e percepções acerca dele, por aqueles que se denominam alunos. Qual é a ideia central aqui? É a ideia que explica o que é a educação, a função, na verdade, da educação, né? Aí depois, na parte verde, vai desenvolver sobre a função da educação, veja bem. Entretanto, olha aqui, ó, uma conjunção que dá a ideia de oposição. Entretanto, se os meios a chegar a esses fins, que fins? Esses que foram falados aqui em cima, por isso que escreveu esses com 2 S's, porque já falou, certo? Quando já falou, eu uso 2 S's e não o T, o estes, eu uso esses, é a anáfora, né? Entretanto, se os meios a chegar a esses fins, quais fins? Formar, transformar, possibilitar, etc., são deficientes, quer dizer, são difíceis, os meios de atingir isso aqui são difíceis, como caminhar e prosperar entre os acidentes de adversidades? Então, olha só, aqui o desenvolvimento está falando que a educação, para se chegar no objetivo que se deseja, é difícil e está propondo aqui como é que eu chego nessa função que a educação deseja. E vai já fechar